Sabe aquelas regras de segurança contra incêndio? Às vezes parecem só burocracia, né? Mas a verdade é que cada uma delas é uma lição. Uma lição que, infelizmente, foi aprendida da forma mais dura e escrita com as cinzas de grandes tragédias. Pois é, pode parecer bem complexo. Para que tanta coisa, tanta exigência? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, profunda. Por trás de cada porta corta-fogo, de cada extintor que a gente vê na parede, de cada placa de saída, ali tem uma história. E é uma história que a gente precisa conhecer justamente para que ela não se repita. Olha, a nossa relação com o fogo é uma coisa muito antiga. Desde que a humanidade aprendeu a controlar essa força, ele virou um pilar da nossa civilização. Pensa bem, ele nos aqueceu, cozinhou nossa comida, forjou nossas ferramentas, foi o motor da indústria, do progresso. E é aqui que a gente precisa entender uma diferença fundamental. Uma coisa é o fogo, a ferramenta, a energia que a gente controla. Outra, bem diferente, é o incêndio. O incêndio é o fogo fora de controle. É quando a ferramenta se vira contra a gente, com poder de destruição enorme. A prevenção trabalha exatamente aí, nessa linha bem fininha entre o controle e o caos. A grande questão é o que acontece quando a gente perde esse controle. E mais importante, como a gente aprende com isso? Porque a história da segurança contra incêndio é basicamente a história de como a gente aprendeu com os nossos piores erros. Cada tragédia forçou a gente a parar, olhar para o que deu errado e reescrever as regras do jogo. Então vamos olhar para alguns desses momentos, esses incêndios que marcaram o Brasil. Eles foram verdadeiros catalisadores, sabe? Foram os eventos que provocaram as maiores mudanças nas leis e nas práticas de segurança que a gente tem hoje. Vamos voltar no tempo para São Paulo, na década de 70. O incêndio no edifício Andraus, aquilo foi um dos primeiros grandes alertas sobre o perigo em prédios altos aqui no Brasil. As chamas subindo pela fachada numa velocidade que assustou todo mundo. O saldo da tragédia, 16 mortos. Não é só um número, né? São 16 histórias interrompidas. E o pior, essa tragédia escancarou falhas muito graves, falhas que podiam e que deveriam ter sido evitadas. E quando foram investigar, os porquês começaram a aparecer. O fogo se espalhou tão rápido porque ele subiu por fora do prédio, pela fachada, que não tinha nenhuma barreira. E do lado de dentro, a falta de compartimentação e o número insuficiente de saídas de emergência transformaram o edifício em uma verdadeira armadilha. E o mais chocante é que apenas 2 anos depois, parece que a lição ainda não tinha sido totalmente aprendida. São Paulo, de novo, assistiu horrorizada a uma tragédia ainda pior, o incêndio do edifício Joelma. 191 pessoas morreram. É um número que paralisa. Essa tragédia abalou o Brasil inteiro e deixou um recado muito claro. Alguma coisa precisava mudar. E precisava mudar para ontem. Aqui, a lista de problemas era enorme, uma falha sistêmica mesmo. Não tinha uma escada de emergência decente, não tinha um alarme para avisar todo mundo. Para ajudar, os materiais de acabamento eram inflamáveis. E para completar o cenário de desastre, não existia nenhum plano de emergência, nenhuma brigada de incêndio, nada. Agora vamos dar um salto no tempo. Quase 40 anos depois. Estamos em 2013, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O horror se repete, mas no cenário diferente. A Boate Kiss. Isso mostrou uma coisa muito séria. Os riscos mudam, eles evoluem, e a nossa vigilância não pode parar nunca. 242 vidas perdidas. A grande maioria, jovens estudantes universitários. A Boate Kiss foi uma ferida que abriu os olhos do país para uma outra realidade. Mesmo com as leis que já existiam, ainda havia brechas perigosíssimas, principalmente em locais com muita gente. Ali o que aconteceu foi uma tempestade perfeita de erros. Começou com um erro humano, o uso de um sinalizador num lugar fechado. Esse fogo encontrou no teto uma espuma acústica super inflamável. Os extintores não funcionaram direito. A saída era uma só, totalmente inadequada para tanta gente. E por trás de tudo isso, uma legislação municipal falha, cheia de brechas, que permitiu que tudo isso acontecesse. Mas, e esse é o mais, muito importante, cada uma dessas tragédias gerou uma reação. A sociedade cobrou e exigiu respostas. E com essa pressão, o sistema, tanto técnico quanto legal, não teve outra escolha a não ser evoluir. Olha só como a conexão é direta. Depois do Joelma, o que acontece? Surgem normas específicas para saídas de emergência e resistência dos materiais. O Ministério do Trabalho lança a NR23. E depois da Boate Kiss, leis estaduais no Brasil inteiro foram revistas, ficaram mais rígidas. É um padrão claro, né? Tragédia, reação, causa, efeito. A evolução veio na marra.
quando a gente compara o antes e o depois, a diferença é gritante. A gente saiu de um cenário com quase nenhuma exigência para um em que saídas de emergência bem planejadas, restrição de materiais, planos de emergência e compartimentação viraram a regra, a base de qualquer projeto seguro. E tudo isso pode ser resumido em uma frase que virou quase um mantra para quem trabalha com segurança. O incêndio acontece onde a prevenção falha. Simples assim. Isso quer dizer que o fogo raramente é um acidente, um acaso. Quase sempre ele é a consequência de uma falha que podia ter sido evitada. Bom, e tudo isso nos traz para os dias de hoje. Todo esse aprendizado, toda essa história se transforma numa responsabilidade imensa. Uma responsabilidade que está nas mãos dos profissionais de segurança que atuam hoje. Hoje, a gente pensa a prevenção de uma forma muito mais completa, baseada em 4 pilares que se conversam. E cada um deles é uma resposta direta àquelas falhas do passado. Primeiro, a proteção passiva. São as paredes corta-fogo, as estruturas que seguram o incêndio no lugar. Depois, a proteção ativa, os extintores, os hidrantes, os alarmes. Aí vem os planos de emergência, que dizem o que fazer para todo mundo sair em segurança. E por fim, as brigadas treinadas, o time preparado para ser a primeira resposta eficaz. E quem cuida de tudo isso? O profissional de segurança do trabalho. Ele é, na prática, o guardião de todo esse legado. É essa pessoa que, no dia a dia, vai lá e verifica se um hidrante está funcionando, que treina a brigada, que analisa um projeto, enfim, que garante que aquelas lições tão dolorosas do passado não sejam esquecidas. Por isso, da próxima vez que alguém se deparar com uma norma de segurança, é importante lembrar disso. Aquilo não é só um pedaço de papel, é um memorial. Um memorial construído sobre perdas, um compromisso com a vida. Ignorar uma norma dessas não é só cometer uma infração, é desrespeitar a história, é ignorar as vozes de quem se foi. Então fica a reflexão, o que mais precisa acontecer para que a gente entenda de uma vez por todas que a prevenção tem que ser sempre a nossa primeira e mais importante lição?